Olá, eu sou Raquel Fontinelli e vou apresentar o trabalho intitulado Experiência na Atividade de Monitoria, na disciplina de Farmacologia Aplicada à Enfermagem do curso de Enfermagem da Unilab. Trabalho desenvolvido sob a orientação do professor Dr. Jefferson Falcão do Amaral. Bom, a disciplina de farmacologia aplicada à enfermagem, ela aborda os fundamentos básicos de farmacologia que são necessários à compreensão das diferentes classes de fármacos utilizados na terapêutica. E isso é importante porque promove o desenvolvimento de competências que são indispensáveis à assistência na área da enfermagem, né? Então, é, o entendimento da farmacologia, ele se torna imprescindível para uma prática profissional de excelência e fazer com que os estudantes compreendam e dominem bem esse conteúdo é muitas vezes um desafio, né? Nessa forma, né, nesse contexto, a gente tem aí o monitoramento acadêmico, que surge como uma ferramenta que vai fomentar o potencial de aprendizagem desses alunos através do comprometimento de um aluno no papel de monitor, né, com a construção de conhecimento de um outro aluno, sob a orientação do professor orientador. Então, o monitoramento acadêmico ele vai atuar, né, nessas duas vertentes. De um lado, promovendo a melhoria do processo ensino-aprendizagem, né, uma vez que contribui com a aprendizagem do conteúdo por parte do aluno assistido, né, e do outro, favorecendo o desenvolvimento tanto pessoal quanto acadêmico do aluno monitor, né? Pessoal no sentido de que promove o amadurecimento, né, desse aluno, e acadêmico no sentido em que intensifica a cooperação entre os corpos docente e discente, colocando o discente em contato com a iniciação da prática docente e permite que ele experimente os desafios e que desenvolva habilidades que são necessárias à carreira do magistério, certo? Então, dessa forma, né, a prática de monitoria aqui descrita atuou no sentido de empregar técnicas de ensino efetivas e complementares às aulas que foram ministradas anteriormente pelo professor titular da disciplina, agregando sempre que possível princípios teóricos à realidade prática, a fim de facilitar e consolidar os conhecimentos para os acadêmicos envolvidos, preparando esses estudantes, né, para atuarem na prática da sua futura profissão. A prática, as atividades, né, da monitoria, elas tiveram início no dia 18 de abril do ano corrente, a partir de uma reunião, né, que foi conduzida por um representante da Pró-Reitoria de Graduação da Unilab, em que houve um esclarecimento e dúvidas, né? Foram tiradas dúvidas referentes ao atividade da monitoria. Em seguida, foram realizadas as devidas apresentações ao professor orientador da disciplina e se procedeu, né, o desenvolvimento dos documentos necessários à prática da monitoria, dentre eles o plano de atividades, no qual nós esboçamos, né, todas as atividades que seriam desenvolvidas para acompanhar, né, a turma durante o semestre. E a partir das atividades que foram propostas e planejadas, durante o semestre, foi possível oferecer a esses alunos suporte, orientação e esclarecimento de dúvidas, através da revisão dos conteúdos ministrados em sala de aula, com a finalidade de melhorar a fixação dos mesmos, sempre buscando correlacioná-los com a prática clínica. E nesse processo, nós nos utilizamos, né, foram utilizadas ferramentas digitais, como o WhatsApp e Google Meet, que indiscutivelmente se firmaram, né, como ferramentas que aceleram e beneficiam a rápida comunicação entre as partes envolvidas, né? Então, chegaram mesmo realmente para facilitar, né, essa comunicação, além também de encontros presenciais na universidade. E aí, no período das atividades da monitoria, o que nós percebemos foi a necessidade de um processo de readaptação à rotina,
né, que foi ocasionada pelo retorno das atividades 100% presenciais na universidade, após a suspensão das mesmas em decorrência da pandemia de Covid-19. Então, o ensino remoto, ele foi adotado, né, por cerca de 2 anos durante a pandemia, ocasionando novas rotinas e dinâmicas de aprendizagem. E aí, uma vez que essas atividades voltaram a ser 100% presenciais, né, houve aí essa necessidade de reorganização de ideias e de rotinas intrínsecas ao ensino presencial, atreladas ao fato de ser indiscutível o quanto essa modalidade de ensino agrega na aprendizagem e no desenvolvimento acadêmico dos discentes. Porém, ainda nesse contexto, né, a gente identifica que o ensino remoto, apesar de ter sido positivo no sentido em que permitiu a continuidade e evolução no curso sem maiores atrasos nos currículos, ele também provocou algumas lacunas na aprendizagem dos alunos. E aqui em específico a gente fala das disciplinas que embasam, né, a farmacologia aplicada, as disciplinas base, né, que traziam, né, aí os conhecimentos básicos para o entendimento da farmacologia aplicada. Então, a gente observa que esses alunos acabaram por apresentar uma maior dificuldade no acompanhamento dos conteúdos trabalhados em sala de aula, e isso nós tentamos suprir, né, a partir das sessões e das atividades realizadas durante o semestre com a prática da monitoria. A gente verifica ainda resquícios do ensino remoto na adesão dos alunos às atividades propostas. E, junto disso, né, a gente observa que ainda há a pouca valorização, né, ou mesmo conhecimento da monitoria dentro da universidade. Então, esses dois fatores juntos, né, no nosso entendimento, levou à baixa adesão às atividades por parte dos alunos monitorados, né, sendo aquelas atividades virtuais as que tiveram maior adesão, né? Sendo que dos 32 alunos matriculados na disciplina, nós conseguimos a participação de apenas 11, a efetiva participação de apenas 11 alunos no nosso melhor encontro, que foi um encontro virtual, certo? E nos demais encontros, né, esse número foi ainda menor, sendo encontros presenciais de até 2 ou mesmo um só estudante, ok? Então, dessa forma, né? E mesmo diante dessas dificuldades que nós observamos, é indiscutível, né, trazer e falar sobre a importância e a valorização da prática da monitoria em benefício do bom desenvolvimento acadêmico dos alunos, né? A gente conclui que a prática da monitoria proporcionou a todos os envolvidos a construção de inúmeras habilidades e que foi um momento de oportunidades em que tanto os alunos monitores quanto os alunos que foram assistidos na monitoria puderam assumir atitudes autônomas perante o conhecimento, né, como atores na construção desse conhecimento, sendo impulsionados à responsabilidade e ao compromisso com a própria aprendizagem de forma satisfatória e consciente, impactando não somente a sua vida acadêmica, mas também a pessoal e a profissional, ok? Apresento aqui as referências que foram utilizadas na realização desse trabalho e agradeço a atenção.